Olá, amigos do canal Espiritualidade. Você já deve ter ouvido a expressão Jesus Nazareno. Eu ouvi essa referência a Jesus quando criança, naquela canção que não era da minha época, era bem anterior, mas que eu ouvi muitas vezes quando criança, uma canção do Francisco Alves, que era assim, olha. Viram Jesus que dizia: vinde a minhas criancinhas, hoje do céu dão aceno, os anjos dizem amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também. Então, essa música nos traz muitas recordações, para algumas pessoas recordações tristes, mas neste momento me faz uma lembrança feliz da infância, de ouvir e tentar entender esse significado, né? O que era essa pessoa, ou melhor dizendo, quem era essa pessoa, Jesus, ainda mais porque ele era chamado de Nazareno. Depois a gente começa a ler, a estudar, a aprender, os adultos nos ensinam também, e a gente começa a descobrir por que Jesus era chamado de Nazareno. Muitas pessoas admitem que Jesus cresceu em Nazaré e daí ele ter sido chamado de Nazareno. Se nós formos buscar nos evangelhos, nós também vamos encontrar várias referências, não só nos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos também, se referindo a Jesus como Nazareno. Nós temos lá, por exemplo, no evangelho de Mateus, em alguns capítulos, capítulo 2, 26, nós vamos ter no livro de Atos também, no capítulo 2, capítulo 3, 6 também, e no 22, essas referências de que Jesus era Nazareno. Muitas pessoas colocam que Jesus teria nascido em Belém, isso levadas a pensar que ele teria sido então o Messias esperado pelas profecias do povo hebreu, do povo judeu, que aguardavam a vinda do seu grande Redentor, daquele grande líder que até hoje muitos judeus aguardam chegar, de que ele nasceria em Belém. E os cristãos teriam então adaptado a história de Jesus para que ele nascesse em Belém. Há muitos que tendem a considerar também que Jesus teria sido de fato nascido em Nazaré. Nós, para nossa compreensão espiritual da missão de Jesus, não faz muita diferença a gente ter absoluta certeza de onde Jesus nasceu, se em Belém ou em Nazaré. Jesus foi chamado muitas vezes de Jesus de Nazaré porque foi lá que ele viveu a sua infância, a sua vida inicial, quando ele, antes das suas pregações, quando ele esteve aguardando o momento certo para poder levar a sua mensagem junto às pessoas. Trago todas essas referências para trazer para nós hoje a nossa análise, o nosso estudo aqui que nós estamos fazendo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, já que essa sequência que nós fizemos a partir de determinado dia aí, nós escolhemos trazer as nossas reflexões sobre o Evangelho. Já falei para vocês sobre as notícias históricas aqui, a parte 3 da introdução, e agora já falamos sobre os samaritanos. E hoje vamos falar sobre um trecho muito rápido, muito curto que tem aqui nas notícias históricas, que são sobre os nazarenos. Eu vou ler o trecho que é bem curto para a nossa edificação, para o nosso conhecimento da história. Lembrando que isso daqui é um resumo que Kardec fez daquilo que era disponível no tempo dele sobre as notícias históricas daquele tempo de Jesus. Antenor, isso é importante do ponto de vista espiritual, a gente entender aquela época assim. Muitas pessoas fogem das explicações históricas, de tentar se aproximar desse conhecimento, mas ele é importante para a gente entender que muitas vezes as pessoas se separaram por bagatelas, por pequenas questões. Mas nós voltamos a falar disso logo mais. Vamos ver o que Kardec escreveu sobre os nazarenos. Ele disse assim, olha: Nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, um personagem do Antigo Testamento, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré.
Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que, à semelhança dos ebionitas, uma outra seita que nós vamos falar logo mais, dos quais adotara certos princípios, misturava práticas mosaicas aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Isso é importante para a gente poder entender que, mesmo ali, historicamente perto ali da época de Jesus, dos 100 anos depois, 200 anos depois, já começavam a haver muitas divisões entre os cristãos que se apegavam muito a questões secundárias da história de Jesus. E eles acabavam criando motivos de separação entre as pessoas. Como hoje as pessoas estão fazendo em alguns meios. Eu acho que eu já devo ter me reportado esse exemplo com vocês, mas a gente vê, eu acompanho em algumas redes sociais, como eu sempre seleciono lá a opção que eu tenho interesse por religião, me vem coisa de todos os segmentos possíveis. Eu sempre tive esse olhar de muito respeito e curiosidade pelas outras religiões, sem ter nenhuma dúvida das minhas convicções como espírita, mas para entendê-las mesmo, além de um fenômeno social, cultural, também como um fenômeno espiritual. Afinal de contas, nós sabemos que espiritualmente todas as religiões possuem grupos de espíritos amorosos, benéficos, que estão ali tentando conduzir aquelas pessoas para Deus de alguma forma, ainda que esses próprios espíritos possam estar limitados por suas crenças. Por isso que em determinados meios, quando há manifestações espirituais que os adeptos nem sabem que se tratam de comunicações de espíritos, esses espíritos podem se apresentar como sendo as entidades, como sendo anjos, como sendo santos, como sendo aqueles seres de devoção que eles possuem. Bom, essa é a nossa visão no espiritismo dessas manifestações. Então, nesse caso, é sempre muito interessante a gente entender o fenômeno religioso, como ele acontece. E eu tenho visto nessas redes sociais, então, muitos grupos religiosos que se combatem, que se agridem, que tentam dizer um para o outro que estão errados. Por exemplo, uma questão que me chama muita atenção é uma crítica sistemática que as pessoas fazem aos nossos irmãos adventistas, que consideram a necessidade de conservar o dia de sábado para o dia de culto, o dia de reverência a Deus. Para nós espíritas não existe um dia importante. Na verdade, todos os dias são importantes para se devotar a Deus. Nós não nos prendemos à lei mosaica, aquelas determinações que existiam e que tinha até uma razão de ser naquela época, né? Por que guardar o sábado? Imagine se não tivesse um dia especial para guardar ali a religião. As pessoas pobres, as pessoas que eram servos, os escravos, seriam obrigados a trabalhar todos os dias. E isso certamente levaria essas pessoas à exaustão. Por isso que faz sentido que em algum tempo, no passado, a espiritualidade tenha inspirado os líderes religiosos da época a instituírem um dia de culto. Que era um dia de pausa, um dia de refazimento, um dia de o homem se voltar para o seu Criador, para a fonte da vida, e ele pudesse também reparar as suas forças físicas e se recompor. Nos nossos dias, respeitamos muito a posição das pessoas que consideram esse ou aquele dia como sagrado, mas para nós todos os dias são sagrados e todos os dias nós devemos abrir um momento para essa ligação com Deus através das nossas preces, das nossas orações. Bem, mas esse não é o nosso objetivo aqui. É mostrar que aquela atitude, aquela decisão que Allan Kardec teve de, ao analisar as passagens do Evangelho, e por isso nós espíritas também já até fomos criticados algumas vezes, perguntam por que o Evangelho segundo o Espiritismo não tem todo o Evangelho comentado. Veja, o objetivo da obra ele deixou muito claro no início, lá no primeiro parágrafo da introdução, quando ele colocou que os assuntos dos Evangelhos, do Novo Testamento, eles são divididos em 5 partes. A quinta parte, o ensino moral, que ele destacou, ele deixa claro que era sobre ela que ele iria desenvolver. Ele ia pegar as passagens do Evangelho e desenvolver de acordo com o ensinamento dos Espíritos, trazendo uma explicação mais espiritual. Lembrando que o ensino moral que ele está falando aqui não são as regras de conveniência. Aqui, na doutrina espírita, quando nós falamos de regras morais, não são apenas convenções aceitas numa época. São aqueles princípios espirituais que devem nortear a vida da pessoa. Então seriam
a moral, quando aqui nós estamos lendo e falando de moral do Evangelho, não é a moral convencional. Por exemplo, uma regra: devo não cortar o meu cabelo? Os nazarenos não cortavam o cabelo porque eles acreditavam que era necessário manter o cabelo comprido. Isso fazia parte lá das suas crenças baseadas na antiga lei dos judeus. As leis que eram regras ali ditadas por Moisés, que muitas vezes tinham muito mais objetivos disciplinares, era muito mais leis civis, leis higiênicas, leis de cuidado das pessoas, do que necessariamente princípios espirituais fundamentais para a paz de espírito, para a evolução do espírito. Então eram coisas temporais daquele momento. Então Jesus, melhor dizendo, Kardec aqui nesse trecho, ele diz que se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, então os atos da vida de Jesus, os milagres, as profecias e as palavras que fundaram os dogmas da igreja, o 5º grupo de palavras de Jesus, o ensino moral, esse é o que não deveria abrir nenhum precedente para discussão. Porque ali nós teríamos então um código de vida, um código de conduta, um código de ação para a nossa existência. Os nazarenos, eles eram então muito apegados a essa tradição que eles traziam. Eles ficavam presos a esses princípios da lei de Moisés. Eles eram muito apegados. E muitas pessoas acham que Jesus trazia essa tradição desse grupo, dessa facção dentro ali do judaísmo. Nós sabemos que Jesus era um espírito puro, um espírito de uma condição espiritual excepcional, fora do comum da terra, e que todo o conhecimento vinha da própria parte dele. Que ele tenha tido contato com os nazarenos ou com os essênios é muito provável, porque imagine, ele conviveu com muitas pessoas de muitos lugares, assim como ele teve contato com uma seita do judaísmo que eram os fariseus. Ele teve contato, dialogou com essas pessoas, provavelmente ele deve ter ouvido as suas lições e transmitido outras lições que reforçaram ou, para aqueles que estavam preparados, serviram para que eles descartassem crenças. Mas nem sempre as pessoas estavam preparadas, não é? O próprio João Batista, numa certa passagem, mandou discípulos dele perguntar para Jesus se ele mesmo era o Messias esperado. Porque Jesus falava de algumas coisas que as pessoas não estavam tão assim preparadas naquele tempo para entender. Porque a questão do orgulho e o apego às leis materiais, às rotinas da vida, aos rituais, as coisas próprias do mundo material era tão grande que obstruía a capacidade das pessoas perceberem um ensinamento mais espiritual. Por isso que em alguns momentos Jesus fez concessões em relação a certas práticas religiosas que os judeus adotavam. Certos rituais, certas práticas eram aceitas por Jesus porque ele sabia que não dava para mudar radicalmente a mentalidade das pessoas. Mas o fato é que Jesus ele não trouxe dessas escolas, desses grupos que existiram na época, fossem eles essênios ou nazarenos, ele não precisava dessas lições. Ele era o mestre e era o portador de novas e surpreendentes revelações para a humanidade. Mas os nazarenos, então, aqui nesse trecho que eu li de Kardec, ele é comparado aos ebionitas, que também é uma seita que viveu aí, que existiu durante um tempo, e eu vou trazer para vocês algumas informações que vêm desse livro, Evangelhos Perdidos, de um pesquisador, o Bart Ehrman, que nos ajuda a entender um pouquinho quais eram essas práticas comuns que os ebionitas tinham e que, de acordo aqui com Kardec, os nazarenos também adotavam. Provavelmente eles devem ter herdado essa tradição dos nazarenos. Por quê? O texto básico dos ebionitas, que foi uma seita que viveu também até mais ou menos o século IV da era cristã, era o chamado Evangelho dos Nazarenos. Então provavelmente eles devem ser herdeiros dessas tradições religiosas. Dependendo da fonte que a gente consulta, a gente vai ver que tem pessoas que tentam fazer uma distinção, dizendo que não, os nazarenos eram apenas as pessoas que eram habitantes da cidade de Nazaré. Por exemplo, nessa pequena enciclopédia bíblica, sobrenome Boyer, do escritor aqui da enciclopédia, no verbete nazareno e nazireu, ele fala para não se confundir nazireu com nazareno. Para ele, no entendimento dele, nazareno era apenas aquele que nascia em Nazaré, enquanto que nazireu
seria aquela pessoa que fez um voto seguindo algumas recomendações do Antigo Testamento. Não vamos entrar em muitos detalhes disso, senão o nosso vídeo se alongaria demais. Mas, de acordo com outros estudiosos, podemos entender sim que os nazarenos não eram apenas habitantes de Nazaré. Eram também adeptos de uma corrente de pensamento, de uma ideia, de uma interpretação própria sobre as passagens do Evangelho, sobre a missão de Jesus. Então agora eu passo a falar mais dos ebionitas, que provavelmente devem ser os herdeiros das crenças dos nazireus. Antenor, por que a gente, para entender o Evangelho, precisa passar por tudo isso? É para a gente perceber a complexidade de como as crenças sofrem mudanças ao longo do tempo. O quanto as pessoas às vezes ficam apegadas a questões absolutamente secundárias e perdem a essência daquilo que realmente é importante das lições de Jesus, porque ficaram apegados a uma tradição, a regras, a uma série de coisas. Mas vamos ver então o que o autor aqui, o Art Ehrman, ele nos traz sobre os ebionitas, que eram os cristãos que talvez herdaram dos nazarenos as suas crenças. Ele fala que eles eram muito apegados às tradições judaicas. Eles eram um grupo de judeus que aceitavam Jesus. Então eles ainda insistiam em guardar o dia sagrado como sabá, que para nós é o sábado, né? E tinham aquela dieta restritiva que proibia alguns alimentos, como até hoje muitos judeus conservam esse cuidado. Eles admitiam também a necessidade do homem ser circuncidado, ou seja, removido aquela pele, o prepúcio da extremidade do pênis, aquilo que cobre a glande, porque isso também era uma determinação do judaísmo. É muito fácil a gente entender por que isso era tão importante naquela época. Ela tinha uma medida que, embora era considerado um símbolo de aliança do povo judeu com Deus, na verdade ela tinha uma finalidade muito mais protetora, né? Porque ela facilitava a higiene e evitava ali provavelmente algum tipo de infecção nas relações sexuais, imaginando que naquela época a dificuldade do banho, da higiene íntima, tanto do homem quanto da mulher, eram um pouco mais difíceis, considerando as condições da época. Mas eles achavam que isso tinha um significado espiritual, que era o que ligava, era um símbolo de um acordo, né, entre o povo judeu e Deus. E até hoje tem pessoas que pensam assim. E eles também, nas orações, os ebionitas, também se prostravam ali diante da direção de Jerusalém, porque consideravam a cidade sagrada. E eles não eram muito simpáticos aos demais cristãos, os ebionitas. Eles tinham uma rejeição muito grande, porque eles tinham interpretações diferentes de Jesus. Quem era Jesus? Por exemplo, eles não achavam, como a maioria dos cristãos na época achavam, que Jesus tivesse tido uma pré-existência antes do seu nascimento. Eles achavam que Jesus era simplesmente um homem que tinha conseguido se tornar estritamente fiel àquelas recomendações que eles imaginavam que eram as leis divinas, aqueles preceitos tradicionais do judaísmo, e eles achavam então que Jesus, por ter sido tão fiel a Deus, ele se tornou um filho adotivo de Deus. Deus o considerou como um ser humano digno e deu a ele uma missão de que ele se sacrificasse para redimir o povo judeu. E é interessante que os ebionitas, eles também não acreditavam que outras pessoas que não fossem judeus pudessem ser cristãos. Eles achavam que somente quem fosse judeu, nascido de um ventre de uma mulher judia, é que poderia ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Eles tinham outras crenças também, né? De que, por exemplo, Jesus era o filho mais velho de um casal que tinha tido filhos naturalmente, e que ele não era necessariamente parte da divindade, como os grandes cristãos imaginaram, né, durante muito tempo na história da humanidade. Achavam que Deus era dividido em três pessoas, o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Bem, Espiritismo nós não aceitamos essa divisão da Trindade. Em outras ocasiões nós vamos falar sobre isso e entender por que não. O fato é que os judeus também não aceitavam essa divisão de Deus em três pessoas, como os cristãos acabaram acreditando, mais por imposição do que realmente por entendimento dessa questão. Eles acreditavam então
que Jesus tinha sido alguém que tinha guardado a lei de Deus tão perfeitamente, se tornado tão íntegro, que se tornou favorito de Deus. E aí Deus propôs a ele a sua missão de morrer na cruz para redimir os pecados das pessoas. Isso porque era muito forte na mentalidade dos judeus a necessidade de sacrifício de animais como prova dessa devoção, dessa reverência a Deus, como uma prova dessa fidelidade. E é muito interessante que o Bart aqui, Ehrman, ele coloca o seguinte, que provavelmente tanto nazarenos quanto bionitas e até mesmo Jesus teriam sido vegetarianos. Por quê? Porque como algumas colocações que Jesus fez, Jesus aboliu o sacrifício de animais. E os animais naquela época, eles serviam de alimento somente em caráter secundário, porque o objetivo principal dos animais era serem ofertados, isso pensando só ali no povo judeu, era serem ofertados em sacrifício a Deus. E depois as pessoas poderiam se alimentar de animais. Então, Jesus, provavelmente, ele não se alimentava de animais. Isso é parte das crenças aqui, da interpretação que esse autor faz. Não vamos entrar nesse mérito agora, se Jesus realmente comeria ou não carne. Mas tudo isso que nós trazemos aqui, todas essas referências, elas mostram pra gente como, desde o início dali mesmo no colégio ali dos apóstolos, desde aqueles que seguiram diretamente Jesus, as crenças eram divergentes, as pessoas não entendiam exatamente em toda a profundidade a missão de Jesus. Ficavam muito apegados a certas práticas, a certas tradições. Por exemplo, os ebionitas, eles recusavam as ideias de Paulo, né, de que tinha dispensado a circuncisão como uma forma de aliança do homem com Deus. Então, é a partir ali da insistência de Paulo que Tiago, Pedro começam a abrir mão e não insistirem de que para alguém ser convertido ao cristianismo tivesse o homem obrigatoriamente que ser circundado. E os ebionitas, séculos depois, ainda conservavam essas ideias de tentar aproximar cada vez mais o cristianismo do judaísmo nas suas práticas exteriores. Bom, tudo isso nos mostra uma coisa, como é difícil para a gente, né, no século XX, a gente ter acesso a todas essas informações e a gente perceber que a essência, o mais importante dos ensinamentos de Jesus é aquilo que diz respeito à nossa conduta ética, ao nosso modo de viver, como nós nos relacionamos com as pessoas, o que nós estamos fazendo uns para os outros. Todas essas questões a gente vê que só serviram ao longo da história para separar as pessoas, para criar facções, grupos, dividindo. E a missão do Evangelho sempre foi de unir as pessoas. Por isso que nos nossos dias nós temos que pensar, aquilo que me leva a crer em Jesus como meu mestre, o meu salvador, o que seja o que eu imagino que Jesus é, me une às pessoas, me aproxima dos outros humanos ou me afasta? Aquilo que eu exerço na minha vida como prática da minha fé me faz um ser humano melhor ou eu estou em guerra com as outras pessoas? Muitos usaram até uma colocação de Jesus de que ele teria vindo trazer a espada e não a paz como uma justificativa para criar guerras, conflitos, embates. E as pessoas até hoje esquecem, né, que Jesus tinha uma mensagem fundamentalmente baseada no amor, no respeito ao próximo, a não violência. Né? Então isso nos faz pensar, o que eu acredito é da minha crença real, ou eu acredito porque é tradição? Porque os ebionitas, eles poderiam ter sido um grupo majoritário, poderiam ter usado de relações com os poderosos da época e ter imposto as suas crenças. E hoje todo mundo seria, por exemplo, não seguidor de alguns preceitos de Paulo, como é a grande maioria dos cristãos no mundo hoje. A maioria esmagadora é cristão, mais baseado na visão de Paulo do cristianismo. Mas e se os ebionitas tivessem tido mais êxito? Hoje, provavelmente, as crenças de muitas pessoas seriam diferentes. Elas se veriam obrigadas a estar, por exemplo, guardando certas obrigações, como, por exemplo, deixar os cabelos compridos, guardar o dia de sábado e por aí vai.
Então perceba que nós precisamos analisar e pensar. Eu creio no que creio, fundamentado no quê? Numa tradição que me foi passada ou em algo que eu reconheço realmente ter uma importância espiritual? Todas essas informações que eu trouxe aqui para a gente refletir e pensar é com esse objetivo, de que a gente possa pensar que essa inteligência suprema que construiu o universo, que criou galáxias que são numerosas no universo, que criou a matéria, a vida, esse ser que é difícil para a gente imaginar, será que ele está preocupado realmente com que dia da semana a gente está se voltando para ele? Será que essa inteligência suprema, que a tudo acompanha, que a tudo permeia, mas ao mesmo tempo nos dá o livre-arbítrio para agirmos como quiser, será que ela está se importando se meu cabelo é curto ou longo, se eu faço a barba, se eu bebo vinho ou não bebo vinho, se eu como a carne desse animal e não daquele? Vamos pensar se esse ser que nós mal comecemos a entender realmente se importa com essas questões. E aí nós vamos começar a pensar qual é a ideia de Deus que nós cultivamos dentro de nós. O Deus de amor que Jesus nos ensinou, e que ficou tão bem compreendido pelo apóstolo João, que enfatizou tanto isso, é um Deus que tem como lei essa lei de amor, de proteção, de cuidado, de fazer progredir, de fazer evoluir e não de destruir. É a divindade que Jesus disse que para estarmos realmente amando a Ele, precisávamos amar o próximo. Certa vez, quando perguntaram a Jesus, e eu repito muito isso, porque para mim essa é a maior explicação de como nós podemos honrar, glorificar a Deus, cultuar a Deus. Certa vez, quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento da lei, ele disse: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. E ele disse: toda a lei, todos os profetas estão contidos aqui. Então tudo que se ensinou antes e tudo que se tenta ensinar até hoje à humanidade parte com esse objetivo. Ainda que a gente por muitos caminhos se desvie, mas o objetivo principal qual é? É entendermos que não há possibilidade de amarmos, de cultuarmos, de reverenciarmos a Deus se não for pelo amor do próximo, se não for pelo bem que nós queremos às pessoas que compartilham conosco a existência. Já falamos antes e voltamos a dizer que ideias estranhas circulam em meios cristãos, dizendo que nem toda a humanidade é filha de Deus. Isso é uma aberração. Isso é algo assim completamente contrário à ideia de Jesus, de que a humanidade é uma grande família. Não o Jesus da tradição que infelizmente ficou encarcerado em tantas interpretações erradas, mas esse ser espiritual incrível que nós aprendemos a reconhecer como o grande benfeitor da humanidade, o grande espírito guia da nossa evolução nesse planeta. Então eu convido nesse instante todos vocês para a nossa prece de agradecimento a Deus pela bênção da vida, Senhor. Pela oportunidade da luz do conhecimento espiritual que nos ilumina, que nos esclarece e nos faz compreender, Senhor, o que realmente nos importa para a nossa evolução e o nosso crescimento. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos que nos acompanham, que nos ouvem, e os que no futuro um dia poderão ouvir esta gravação. Que todos eles possam encontrar, Pai, o alívio para suas dores, a força para a sua jornada, a alegria nos seus dias tristes e a esperança nos dias mais nublados que eles possam encontrar. A luz na noite mais profunda que possa acontecer em suas vidas. E que eles possam encontrar, Senhor, sempre a superação dos seus desafios. Obrigado a vós, espíritos amigos, que nos iluminam e nos acompanham, nos fortalecem e nos protejam. Permita a Deus, possam ser todos vocês recompensados pelo bem que nos prestam, pelo amor que nos dedicam. Pai de infinita misericórdia, nós agradecemos pelas luzes, pelo trabalho de tantas pessoas que lutam para esclarecer a humanidade e que têm nos permitido encontrar sempre o caminho
do aprendizado, da renovação e do crescimento interior. Que eles possam ser abençoados também, Senhor. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, conhecendo os demais programas e acompanhando o nosso trabalho nas palestras que têm sido gravadas e disponibilizadas no site antenormorais.com.br. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, AJS Moraes. Um grande abraço a todos e até a próxima.